Hoje você vai aprender a criação da modelagem da manga longa para o vestido de noiva. Eu sou a Rubia Dall'Arni, modelista e estilista especializada em vestidos de noiva, e aqui nesse canal eu trago mais sobre os segredos do vestido. Eu trago bastante da minha experiência dentro do ateliê, com 9 anos de carreira, todos com noivas, para contar para vocês e ensinar todos os segredinhos que eu fui aprendendo, né, em forma de aulas. E hoje nós teremos essa aula muito especial, que é para ensinar a modelagem da manga longa, que é uma manga muito clássica nos vestidos de noiva, muito pedido pelas clientes, e é essencial a gente saber fazer com qualidade para ter um resultado incrível no final. Então, se você é nova aqui no canal, já se inscreve para não perder nenhum vídeo, ativa as notificações também, né? E vamos lá! Antes de entrar na aula, eu tenho um convite a fazer para você. Em breve eu vou lançar o meu curso ensinando todos os segredos do vestido de noiva, da construção do vestido de alta qualidade. E eu deixei aqui no descritivo desse vídeo uma lista de espera, onde você pode clicar no link e entrar para esse grupo para saber mais informações do curso. A gente vai divulgar as datas que serão lançados e para que você possa fazer parte, né, dessa turma que eu tô preparando esse curso com muito carinho. Então, eu vou ficar muito feliz se você estiver lá também. Seja bem-vinda a essa aula, onde eu vou ensinar para você a construção da modelagem da manga longa, aquela manga que as noivas tanto pedem, que a gente pode cortar tanto na renda quanto no Tulle Illusion, que fica mais coladinha no braço e pode ter, quando a gente faz com Illusion e com a renda aplicada, aquele efeito mais tatuagem. E pra gente começar essa modelagem, a gente precisa ter algumas medidas, né, em mãos. E eu já anotei aqui do lado as medidas que a gente vai utilizar hoje como exemplo, que são medidas de uma cliente real, que eu já fiz a manga e ficou maravilhoso. E aqui a gente vai utilizar, por quê? Porque é um tamanho 38-40, bem M, que se você botar em prática, testar essa aula, você vai conseguir aproveitar também essas medidas aí, né, para utilizar às vezes na sua coleção e tudo mais. Então, vamos só recapitular aqui as medidas. A cava da cliente tem 45 centímetros. A largura do bíceps dela é 31, eu sempre tiro essa medida. A altura do cotovelo é 33 e a largura do cotovelo é 25. O comprimento da manga é 62 e a largura do punho é 17. Então, manga é algo muito particular que de cada pessoa a largura do braço vai variar muito. Alguns têm o braço um pouquinho mais fininho, outros um pouquinho mais cheinho. E é algo que eu acho que é mais difícil de acertar, pelo menos no vestido de noiva, quando é mais coladinho, às vezes dá diferença no pronto, assim, de um pro outro. Ao menos que o vestido não seja tão coladinho. Mas quando é coladinho, eu vejo que as pessoas têm a diferença de largura mesmo. Então eu gosto bastante de fazer a manga para cada cliente, ou pelo menos pegar uma base, por exemplo, igual dessa manga, se a cliente tem a cava parecida e as larguras parecidas, que depois que eu faço, eu anoto aqui na manga essas medidas. E depois, quando eu já tenho muitas mangas prontas, o que acontece depois que a gente pode aproveitar? A gente pode ver se a cliente tem as medidas parecidas, né? E às vezes só adaptar um pouquinho na largura. Então, é legal a gente ter várias bases de mangas prontas, porque às vezes ali na correria ajuda bastante, porque fica mais prático. Nos projetos sob medida, eu gosto bastante de desenvolver as mangas do zero, porque eu acho que encaixa muito ali no projeto da modelagem, tanto da parte que vai costurar a manga, como a manga ser milimetricamente feita no tamanho da cliente, assim, é um carinho a mais, fica mais legal, a gente tem mais controle de qualidade ali nos milímetros, na vestibilidade, de quanto vai ficar bom no corpo dela. Mas, né, se você tiver mangas prontas bem feitas, também é legal arquivar para usar caso você precise. Então aqui a gente vai aprender um método de criar essa manga um pouco mais descomplicado, porque a manga ela é bem
técnica, assim. A gente precisa criar as curvaturas e precisa seguir algumas medidas bem específicas. Então, eu trouxe aqui o jeito mais descomplicado, mas mesmo assim a gente tem um pouquinho de conta, né? A matemática nunca abandona a modelagem, porque é um projeto das medidas da cliente para o papel. Então, a gente vai precisar desses quadros aqui para começar. A gente vai traçar uma linha aqui, base, para começar a nossa modelagem. E aqui eu tô com o papel de 60 centímetros de largura, eu vou alinhar minha régua aqui na beiradinha. Eu vou traçar essa linha pra cá, ó. Legal. Tracei uma primeira linha base. Depois que eu tracei a primeira linha base aqui, a gente vai traçar ela... Você pode traçar no papel inteiro esse de 60 centímetros ou traçar mais da metade um tanto. A gente já vai descobrir qual que é a largura que a gente vai fechar essa caixa da manga. Daí, por segundo, a gente vai marcar as alturas. A altura do cotovelo, a gente vai vir aqui e vai fazer um risquinho, bem onde ela dá, ó. No 33 centímetros. E daí, a gente vai marcar também o comprimento. Peguei a fita aqui e vou marcar o 62, que é o comprimento da nossa manga. Então, o que que eu fiz aqui? Eu tô colocando as alturas, né? Aqui vai ser o topo da minha manga, aí o cotovelo e o comprimento. A gente vai posicionar essas medidas aqui pra que vá nascendo a nossa manga. Então, primeiramente, eu vou alinhar o meu esquadro aqui em ângulo de 90 graus, né? O canto do esquadro aqui, ó, esse ângulo de 90 graus, eu vou alinhar no canto do papel aqui, ó. Se você preferir, você pode marcar a altura em 2 pontos, mas eu gosto de fazer assim porque fica bem rápido, bem prático. Vou marcar tanto essa altura do cotovelo quanto aqui do comprimento. Tá bom, legal. Então, aqui é a altura do cotovelo. Vou dar uma abreviada. E aqui é a altura do comprimento. A gente dá uma abreviada assim. Só pra gente olhar de longe e entender mais ou menos o que a gente tá fazendo. Agora a gente vai começar a fazer conta, porque a manga é mais técnica, como eu disse. Então, a gente vai pegar a medida da nossa cava, que aqui no caso do exemplo é 45. Se você precisar fazer uma de outro tamanho, você vai dividir isso por 4. Né? E daí, esse valor que você vai descobrir é 11,25. E a gente vai multiplicar por 3, porque a gente precisa de 3/4 dessa medida. Vai dar esse número aqui, ó, 33,75. Isso aqui é o que a gente não pode fugir da conta. São 2 contas que a gente precisa fazer. Que é, assim, essa conta e também de 1/3 da cava. A gente precisa saber essas medidas da cava para acertar a manga. Por quê? Esse 3/4 da manga, a gente vai colocar aqui, ó, no 33,75. A gente vai vir aqui e vai marcar 33,75. E a gente vai marcar em 2 pontos. Aí a gente vai vir aqui e vai fechar a nossa caixa, ó. Até o final lá no comprimento, ó. Na mesa sempre é mais fácil. E daí o final da nossa caixa aqui é o outro lado do papel, ó. Legal. Conseguimos aqui. Aqui vai estar o topo da manga e aqui o punho da manga. O que a gente vai fazer em seguida? Mais uma conta. A gente vai precisar pegar a medida da cava, que é 45, e a gente vai dividir por 3. Que a gente vai chegar nesse aqui, nesse número, 15. E a gente vai diminuir de 2, vai dar 13. Isso aqui é uma regrinha pra gente descobrir aquela altura que fica bem a cabeça da manga pra cima, sabe? Que é a altura de baixo do braço da pessoa. Então, aqui nesse caso deu 13, que o 15 menos 2 deu 13 bem certinho.
E eu vou vir aqui e essa vai ser outra altura. Isso daqui é o que eu não consegui simplificar mais do que isso, assim. Estudei bastante aqui para trazer a forma mais light, mas essas duas pontas grandes a gente não consegue fugir. Então, essa altura aqui de 1/3 menos 2 da cava vai estar bem descobrindo esse ponto aqui, ó. O que é esse ponto aqui? Vai ser aquele ponto que a gente vai costurar, né, que vai ser embaixo do braço, que a gente vai unir a frente da manga com as costas da manga, que vai ficar embaixo do braço e vai sair a costura interna da manga. E é bem importante ela tá bem precisa para que a gente consiga esse encaixe bem encaixadinho embaixo do braço, né? Porque a manga, principalmente da noiva, de vestido de noiva, é aquela manga que não é uma manga muito larga. Então ela tem que estar precisa nas medidas. Legal. Depois que a gente conseguiu descobrir esses pontos aqui, a gente precisa marcar um ponto para dividir a frente da manga, que vai estar aqui, a frente da manga, e as costas da manga. Que é bem importante, porque se a gente pensar lá na modelagem da construção da base, onde a gente traça a cava, se a gente for pensar bem, a frente, ela sempre tem aquela curvinha que a gente faz de cava, que é um pouco mais curvada, um pouco mais cavada, e atrás sempre é um pouquinho mais reta. Então, aqui é a mesma lógica. A gente vai descobrir isso na hora que a gente for traçar essa curvinha aqui. Então, se a gente não faz certinho essa curvinha, ele fica dando defeito na manga. Então, a gente vai pegar a nossa fita métrica e vai pegar essa medida de 33 aqui e dividir por 2. A gente pode fazer duas formas, dividir na calculadora ou vir aqui e achar a metade. A metade é 16,9, mas vamos marcar aqui em 2 pontos, legal. E a gente vai traçar essa linha para marcar frente e costas. Aí vamos traçando até o punho, até ali embaixo. Então, aqui a gente já tá começando a ver, né? Eu já tô começando a ver a manga surgindo aqui. Porque essa parte é a cabeça da manga, aquela parte de cima, do topo do ombro do braço. E a gente precisa fazer aquele redondo, porque o topo do ombro é bem redondinho. E a gente precisa fazer a cavinha, porque o braço é todo redondinho. Então, a gente precisa fazer a manga, esse desenho da manga abraçar o contorno da forma humana, que é bem redonda nessa parte. E é bem importante a gente ter um esquadro bem arredondadinho para fazer essas curvas. Então, não importa que régua você utiliza, mas importa que ele seja bem curvadinho aqui, bem curvadinho. Antes disso, a gente precisa achar outra metade. Então, quando a gente pegou ali o nosso 33 e dividiu por 2, a gente vai, de novo, achar a metade daqui. A gente divide e acha a metadinha aqui, ó. Faz a mesma coisa pro outro lado, já arrastei a fita aqui, marquei um ponto também. E a gente vai também marcar outro ponto, que é a metade. Vamos traçar essa linha e depois a gente vai achar mais a metade. Porque aqui a gente precisa fazer metade e metade. Legal? Então, depois que a gente achou essa medida aqui, que aqui a gente precisa fazer a onda da cava. Então, a gente precisa saber até que ponto a gente começa a curvar, começa a dobrar. Então, assim, sobe, desce e tudo mais. Então, aqui a gente precisa também achar a metade dessa linha que a gente acabou de traçar. Então, a gente vem com a fita de novo e dobra ela aqui para achar esse ponto onde a gente vai traçar. Pra cá vai ser a cabeça da manga, pra cá a parte que vai pra baixo do braço. E aqui também. Vamos dividir, é a mesma
medida aqui do ladinho, mas vamos fazer bem certinho, dobrando aqui, encontrando esse ponto. Então, o que que a gente precisa entender aqui? Vou pegar o vermelho pra mostrar. Esse ponto aqui que a gente achou a metade da linha, aqui, ó, e aqui, é onde a gente vai fazer a parte redonda com esse quadro mais arredondado, vindo aqui em direção ao topo da manga. Então, a gente vai posicionar bem na parte mais redondinha da nossa régua e encontrar aqui, ó. Vai fazer a mesma coisa pro outro lado. Olha lá, já começamos a ver a curvinha do topo da manga. Agora, a gente vai pensar mais uma vez, vai raciocinar. Lá na nossa modelagem, nas costas, se a gente reparar o braço, aqui ele é mais reto. Sempre, se você reparar na manga, a parte da frente é super mais curvada, mais funda, e a parte das costas é mais reta. E a gente precisa mostrar isso aqui, ó, nessa criação de curva, para que a manga consiga encaixar na curva que a gente já faz na parte da alça ou da blusa que a gente vai costurar. Para que não fique dando defeito, os ângulos têm que estar em harmonia com a mesma lógica. Então aqui, para que a gente saiba o quanto que a gente vai deixar mais inclinadinho ou menos, a gente vai traçar um ponto guia aqui, eu vou traçar em preto, que vai ligar o nosso ponto médio aqui das linhas, e a gente vai ligar lá nesse finalzinho aqui, ó, do nosso 13 centímetros, ó. Aqui é o 13. A gente ligou essa linha reta e a gente vai fazer a mesma coisa com o outro canto, ó. Por quê? A gente vai pensar agora, lá na nossa frente, quando a gente faz a modelagem da blusa, a gente coloca uma linha guia 2 centímetros pra dentro, pra gente fazer a curva da cava, pra que a curva da cava faça, deixe mais decotadinho, faça a curvinha do braço. E aqui a gente precisa desses 2 centímetros para que faça também na manga a mesma programação que a gente precisa lá. Então, eu vou vir aqui dessa minha linha base e eu vou marcar 2 centímetros. E aqui nas costas, como é mais retinho, a gente só vai marcar 1. Aí a gente vai fazer a curva pra frente mais profunda, mais redondinha, mais cavadinha e atrás um pouquinho mais rasa. Então, sempre a gente vai posicionar a régua nessa forma, com a parte mais curva ainda pra debaixo do braço, na axila. E a gente vai vir aqui e vai pôr, ligando com o nosso ponto lá, pra que fique bem contínuo. E a gente vai criar essa curva aqui. E lá no outro lado, a gente vai fazer a mesma coisa, de uma maneira mais suave, porque a gente vai respeitar 1 centímetro abaixo da nossa linha reta. E a gente fez essa curva. Então, dá pra ver bem que a frente e as costas tá bem mais retinho, bem mais raso, e a frente tá bem mais fundo. Então, a frente é sempre 2 centímetros pra baixo, menos, né? E na frente é sempre, atrás é sempre 1 centímetro menos. Então, aqui é costas, aqui é frente. E agora que a gente já fez toda essa parte de cima da manga, que a gente chama cabeça da manga, a gente vai fazer a parte do braço, pra gente entender onde que vai estar a largura aqui, pra gente entender também a largura do punho. Primeiro, eu vou vir aqui embaixo, no final da minha manga, e eu vou colocar a largura do punho da cliente. Então, aqui, como a gente tem anotado, é 17. Então, eu vou pegar a fita métrica, como a manga tá aberta aqui, eu vou pôr no 17 e vou dividir por 2, ó. Aí, eu vou pôr a medida pra cada metade, ó.
ela tá saindo a partir da nossa linha do meio, né? Nossa linha média. Aqui a gente tem a largura do punho justo. Então, para esse punho entrar na mão da pessoa, normalmente, se for deixar assim bem justinho no tamanho dela, tem que deixar um abotoamento, porque senão não entra. Se a gente quer deixar um pouquinho sem abotoamento, a gente deixa um pouquinho mais largo, pelo menos 1 centímetro a mais, 2. E daí tem que ver, se for Illusion, ele também cede um pouquinho, porque a gente corta aquele stick, então facilita um pouco mais a entrada da mão. E aqui, aonde a gente tem a largura do nosso cotovelo, que na altura 33, a gente tirou a medida que era na cliente 25, né? Eu tirei essa medida e eu vou pegar minha fita aqui no 25 e também vou dividir por 2, né? Que é 12,5, mas vamos pôr aqui pra gente ver bem certinho onde dá. Eu vou marcar essa medida aqui. Marquei o 12,5. Agora, eu já tenho as medidas base para que eu ligue essa manga e eu consiga deixar ela exatamente na largura da cliente que eu tirei a medida. Bem certinho, bem programadinha, bem sob medida. Se a gente for pensar pela medida que a gente aprende na teoria, eles ensinam a ligar essa medida, que eu vou mostrar como que é, com essa medida aqui reta desse ponto do 13, que é a parte de baixo do braço, né? Liga lá no punho, com uma linha reta, com o esquadro reto. Quando você traça essa linha, quando a gente aprende lá na teoria, na aula da apostila, eu aprendi que entra aqui na altura do cotovelo mais ou menos meio centímetro. E ele daria na metade, daria mais ou menos meio centímetro de diferença do que deu a largura do cotovelo da minha cliente. Então, pra gente ter maior precisão, sempre quando a gente tira a medida do cotovelo e não vai só pela regra generalizada, dá mais certo. Porque aqui ia dar mais ou menos 1 centímetro de solto nessa manga se eu tivesse seguindo a regra que eu aprendi lá quando eu estudei moda. Então, eu coloquei na minha tabela de medidas essas medidas a mais, para que quando a gente tira a medida, a gente vai conferindo na manga, a gente tem maior precisão. Então, aqui eu também vou fazer essa linha, como eu fiz do outro lado, ligando o 13, o ponto que a gente fez a continha, lá no meu punho. E aqui também deu mais ou menos uma diferença pequena que a medida da minha cliente é um pouquinho mais fina. Então, agora a gente vai precisar desse esquadro aqui, ó, que ele é suave, para fazer essa medida aqui. Vamos mudar de lado. Aí a gente vai pegar ele aqui e vai ligar do punho lá, que a gente marcou, até a altura do cotovelo. Faz isso. Legal. A gente inverte a régua e continua com isso até o ponto 13 lá, que é embaixo do braço. Legal. Aí, vamos fazer a mesma coisa aqui pra esse bracinho aqui, a gente espelha. E basicamente temos a nossa manga feita. E manga é algo que normalmente eu achava muito mais chato de fazer. E desse jeito que eu fui tirando o ponto A do ponto B, eu acho que ela ficou um pouco mais simples de entender. Principalmente de entender o porquê desse 1 centímetro, o porquê do 2 centímetros. Que tem que entender e marcar sempre qual que é a frente, qual que é as costas, pra que na hora de montar também não inverta uma peça com a outra e depois não encaixe nada. A gente sempre tem que fazer uma marcaçãozinha para que não misture mesmo, principalmente no tule, porque quando é tule e renda, que é algo bem transparente, bem fininho, é mais fácil de confundir as partes.
Então, uma das coisas assim que é importante de falar, assim, agora pela minha experiência, tá, a manga está calculada, ela está feita, e a partir dessa base nós podemos interpretar, né, essa é a base da manga mais simples, que tá mais justinha. Então, a partir daqui, a gente consegue cortar uma manga flare, que ela vem até aqui, daí aqui ela abre. A gente pode interpretar a manga para diversos modelos. Porque sabendo fazer essa base, a gente também interpreta, se a gente quer deixar ela mais bufante, a gente vai alterando essa base, que isso posso fazer em outra aula. E aqui, uma das coisas que eu aprendi, que eu quero passar para vocês, de um segredinho realmente da modelagem da manga, é que quando a gente corta a manga no Tule Illusion e na renda, existe uma diferença do que cortar no tecido plano, porque ela acaba esticando. Então, se a gente está pensando em fazer, por exemplo, a alça em Tule Illusion e a manga em Tule Illusion, dependendo do grau de elasticidade do tule escolhido, se for um tule que estique muito, que ele ceda, ou uma renda que estique muito, porque a maioria das rendas é a base de tule, né, o fundinho dela, e acaba cedendo também, o que que acontece? Isso que a gente cortou aqui e a alça que a gente cortou estica, e acaba que a parte de baixo do corpinho, onde a gente vai costurar a manga, às vezes acaba aumentando esse tamanho da alça, ficando com uma boca lá para colocar a manga muito grande. E às vezes também aqui dá problema para encaixar. Então, assim, o que eu acabei fazendo na prática aqui no ateliê para ter maior qualidade com as minhas mangas? Normalmente, eu corto uma manga num tule francês. Por quê? O tule francês, ele não cede tanto, e o meu Tule Illusion que eu uso, ele cede pouco também. Então, com a manga assim projetada, eu corto ela no Tule Illusion, monto no vestido, costuro ali, simples, e eu desço com ela pra prova, porque aí eu tô fazendo uma prova, um teste pra aprovar a modelagem que eu já projetei. Então, o que que acontece? Quando a gente quer deixar a manga muito coladinha, é um ponto ali muito sutil entre tá muito grudada ou tá muito apertada, em tá muito justinha e permitir o movimento, ou tá muito justinha e travar a cliente. Então, dessa forma, cortando uma experiência ali, costurando no vestido, você consegue, aí a gente pega um fio em cor assim bem forte, e a gente consegue tirar alguma sobrinha, marcar algum ajuste pontual, a gente consegue marcar às vezes se sobra o topo da manga, porque daí, quando a gente corrige isso naquele tule francês, a gente passa aquela manga, ela vira um novo molde, e a gente corta aí essas correções direto no Tule Illusion. E é muito legal, porque aí a prova com esse Tule Illusion corrigido fica maravilhosa. A gente não desperdiça material, pelo menos o Tule Illusion que eu uso acaba sendo de um preço bem superior do que um tule francês. Então, eu aproveito os cantos de véu que sobra, alguns pedaços de tule francês para ser esses testes de manga. E é um jeito que tem ajudado muito no resultado das minhas mangas, em ter mais qualidade mesmo no resultado. Então, você não arrisca perder ali material. E normalmente outra coisa que eu tenho feito bastante para corrigir e deixar a manga mais coladinha é cortar a parte da blusa, que vai emendar a manga, com uma margem maior embaixo do braço. Porque como ele acaba esticando, cedendo, eu corto com uma margem lá um pouquinho maior, e aqui o topo da manga eu corto um pouquinho menor. Eu diminuo normalmente a modelagem aqui, cerca de mais ou menos 1,5 centímetro a 2, e isso eu aumento embaixo do braço da minha modelagem da parte da blusa. E o que que isso faz? Faz encaixar, dá um pouco mais de mobilidade, e mesmo assim deixa a manga bem justinha. Então esse é um segredinho meu, assim, que eu aprendi muito na prática e testando, e dá muito certo, e tô dividindo aqui com vocês. E outra coisa que é bem importante, e eu quero falar pra vocês, é que normalmente eu venho aqui e tiro também
a largura do bíceps. Ó, por exemplo, aqui dessa cliente é 31. Então, eu venho aqui e entendo, quando eu faço isso, que eu tô com uma sobrinha de 1 centímetro, mais ou menos, para cada lado, para que a manga encaixe de movimento embaixo do braço. Então, normalmente é legal ficar um pouquinho de folga embaixo do braço, não ficar tão colado. E aqui, assim, em direção ao cotovelo, a gente deixa um pouquinho mais justinho. Isso é muito bom para que a cliente consiga erguer o braço na festa, porque às vezes a gente faz tão a vácuo essa manga que daí a pessoa não sobe mais que aqui. Então, tem que cuidar bastante. Outra observação muito importante é, quando a gente vai fazer uma manga plus size, a cava da cliente, às vezes, é um tamanho, né? Por exemplo, se fosse esse, mas normalmente é maior. E daí a largura do bíceps dela, a região aqui do braço dela, às vezes é muito volumosa. Muito mais do que o tamanho da cava. E essa medida aqui, padronizada, normalmente não dá certo. Então, eu já fiz manga do plus size, que eu tive essa dificuldade, e daí, quando você tira essa medida do bíceps e vem aqui, você descobre que essa parte da manga tem que ser alongada aqui, em direção, como se essa linha do 13 continuasse aqui, ó, para os dois lados. Então, é bem importante tirar essa largura do bíceps da cliente, nesses casos, porque aí você vai saber o quanto você prolonga dessa largura aqui, ó, do bíceps, porque daí perto do cotovelo normalmente afina. Porque daí perto do cotovelo normalmente afina bastante. E essa parte tá volumosa e a gente precisa prever isso na modelagem. Então, se você tirar do bíceps e vir e colocar aqui, você sabe quanto que você prolonga nessa região aqui e não fica sofrendo no desenvolvimento da manga. Que a manga do plus size tem essa diferença. Então, quando você confere essa medida aqui, conforme tá ensinada, né, na forma de tirar a medida, na tabela de medidas, você consegue esse controle e ter essa previsibilidade da largura da manga em diferentes pontos, né, que dá maior qualidade no final. Então, essa manga aqui, se a gente cortar ela, né, e ficar com a parte mais em vermelho aqui, a gente tem a base da manga, que eu posso cortar uma manga de tule e vai ficar maravilhosa, e a gente pode fazer aplicações e fazer o design que a gente desejar, né, aplicar renda, você pode aplicar só pedraria, porque daí o céu é o limite para criatividade. Então, quando a gente tem esse planejamento da base muito bem feito, que cai no corpo muito bem feito, aí você tem a liberdade artística de criar o design que você preferir. E daí você multiplica, às vezes, uma manga em muitas possibilidades de vestido. E isso que é a mágica de criar uma modelagem bem feita e estar sempre buscando criar vestidos criativos, criar vestidos diferentes. Trazer resultados, né, alterando às vezes a manga, mudando um punho, aplicando uma renda, misturando materiais, você vai conseguindo resultados que às vezes vão surpreendendo e vão encantando. Então essa é a ideia que eu sempre estou estimulando aqui, a gente aprender a fazer a base muito bem feita, aí aprender a interpretar ela maravilhosa na forma que você preferir e também pensar em criar coisas diferentes, escolher materiais diferentes, bordados, tecidos e o céu é limite para a criatividade. Então essa foi a aula de manga, espero que tenha sido, tenha feito sentido para você e nos vemos na próxima aula. Então, essa foi a aula da construção da manga. Se você gostou, me conta aqui nos comentários e também indica para as amigas para divulgar esse canal, que eu estou construindo esse conteúdo com muito carinho para vocês. E espero você no próximo vídeo.